Cientistas do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco comprovaram que hortelã é um grande remédio para combater parasitas intestinais como amebas e giardias. Agora já estão sendo feitos os testes para decidir sobre a viabilidade de industrialização das cápsulas de hortelã. Sem dúvida será a industrialização de uma solução bem popular, pois há muito tempo a folha de hortelã é utilizada no Nordeste como remédio caseiro contra verminoses. Uma notícia que valoriza os pernambucanos, a partir de agora presente na cadeia nacional de exibição do Tome Ciência. O decreto que proíbe contratações no funcionalismo público federal está mobilizando universidades federais e os centros de pesquisa. Além de impedir novas contratações, o decreto presidencial extingue o pagamento de horas extras e determina a revisão dos processos de enquadramento dos professores. A difícil conquista da isonomia salarial, que beneficiou 156 mil servidores de instituições de ensino do Brasil inteiro, está ameaçada. Para o presidente da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, a ANDES, Nilton Lima Neto, mais uma vez a universidade é tomada como bode expiatório. A proibição de novas contratações também está provocando reações na comunidade acadêmica. O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras está realizando uma série de reuniões para debater o decreto e a possível perda de qualidade do trabalho acadêmico. O decreto, no entanto, permite um tipo de exceção. Uma proposta de contratação assinada pelo ministro que a solicitar ou pelo consultor-geral da República pode ser aceita se conseguir também a assinatura dos ministros da Fazenda, Planejamento e da Administração. E foi exatamente através dessa brecha que o CNPq conseguiu contratar 700 novos funcionários, com a concordância, é claro, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. A Universidade de São Paulo, em compensação, conseguiu alguma folga nas verbas. O reitor José Goldenberg assinou um contrato de financiamento no valor de 73 milhões de dólares com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O empréstimo, assinado em Washington, com 4 anos de carência e 25 anos para pagamento, será destinado exclusivamente à modernização e reaparelhamento da USP. Dados do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição registram que 15% das crianças nascidas no país são prematuras ou muito pequenas para sua idade gestacional. Quase que a totalidade dessas crianças depende do leite materno como fator imunológico para a sua sobrevivência. Por esta razão, é muito importante o trabalho do Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueiras, o mais antigo do país e centro de referência dos demais bancos de leite do Brasil. Aqui, diariamente, são atendidas dezenas de crianças clinicamente impossibilitadas de serem amamentadas pelas próprias mães. Em 1987, o Instituto Fernandes Figueira realizou cerca de 5.000 atendimentos para fornecimento de leite. Para este ano, a expectativa é ambiciosa, 30 litros dia, o que significa 1.500 atendimentos por mês. Após a coleta, a gente vai acompanhar o processamento e estocagem do leite materno. Como é que isso é feito, João? É muito simples. O leite, uma vez coletado, ele vem para essa sala onde é pasteurizado. Antes de ser pasteurizado, como nós podemos observar, são colhidas amostras para o controle de qualidade no que nós chamamos do leite ainda cru, ou seja, o leite sem receber nenhum tipo de tratamento. Colhe-se a amostra e então o leite vai para o banho-maria, onde é pasteurizado. Essa pasteurização nada mais é do que um tratamento térmico que é aplicado ao leite que visa a eliminação de micro-organismos contaminantes, a eliminação de todos os germes presentes no leite. A seguir, o leite é novamente submetido ao controle de qualidade e vai para a estocagem em freezer a uma temperatura de menos 18 graus. Esse leite permanece estocado até que se tenha os resultados das análises laboratoriais de controle de qualidade. Uma vez considerado próprio para consumo, esse leite é liberado para a clientela de consumidores que são normalmente os recém-nascidos e prematuros internados no berçário de alto risco.
Cabe ressaltar que esse leite pasteurizado com qualidade controlada, ele pode permanecer estocado por períodos de até 6 meses, sem grandes perdas do ponto de vista imunológico, microbiológico e nutricional. O berçário de alto risco do Instituto Fernandes Figueira tem atualmente cerca de 30 crianças internadas. Cada um destes bebês, todos prematuros, dependem completamente do leite materno para continuarem vivos. Vendo a fragilidade destas crianças, podemos avaliar a importância do banco de leite. A dona Francinete do Socorro está com seu filho, uma menina que nasceu há 10 dias, internada aqui na unidade de tratamento intensivo. Como é que foi o nascimento da menina? Não esperava dele nascer agora. Nasceu de quantos meses? Nasceu de 7 meses. Nasceu com poucos quilos? Como é que foi a criança? Nasceu com 550 gramas, pouquinho de peso, mas agora ele já está melhor, graças a Deus, né? E daqui eu quero que ele se mantenha bastante, que se alimente bastante, para depois ele estar nas minhas mãos, com minha saúde. Além das atividades vistas até agora, o Banco de Leite do Fernandes Figueira é voltado para o treinamento, orientação e capacitação de recursos humanos, em diferentes níveis de funcionamento de banco de leite. Para se ter uma ideia, ao longo de 1987, foram treinados cerca de 300 profissionais de todas as unidades da federação desse país. Nós mantemos ainda um banco de dados bibliográficos voltado para banco de leite, aleitamento materno e leite humano ordenhado, num acervo que reúne cerca de 5.000 obras que estão à disposição da comunidade científica. Além dessas atividades, o Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira também presta consultoria técnica e assessoria a outras instituições interessadas nesse tipo de atividade. Além dessas atividades, também realizamos trabalhos de extensão a nível de comunidade. Além das atividades, desenvolvemos também trabalhos de pesquisa. Os trabalhos de pesquisa podem ser agrupados em 2 grandes grupos. São trabalhos voltados para a otimização das condições de conservação de leite humano. E também o desenvolvimento de técnicas mais apuradas, como nós estamos implantando agora uma unidade de liofilização, que tem como objetivo transformar o leite humano em pó. O Conselho Nacional de Saúde, que pertence ao Ministério da Saúde, aprovou esta semana uma medida de proteção à saúde dos brasileiros. Todos os medicamentos importados terão que ser testados aqui no Brasil antes de serem distribuídos. Agora falta a assinatura do ministro da Saúde. A execução da medida, no entanto, prevê um prazo de 5 anos até se tornar obrigatória, dando tempo para que os laboratórios se adaptem para testar o grande volume de remédios importados. Hoje, no Brasil, apenas 2 instituições têm capacidade para executar essa tarefa. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. E há mesmo ainda muito o que fazer. Dos 90 remédios contra a diarreia vendidos no Brasil, por exemplo, 25 estão condenados por causarem efeitos colaterais graves. Fortes dores musculares, cegueira e até paralisia. Esses remédios ainda possuem a substância clioquinol, proibida na Inglaterra, nos Estados Unidos, Japão, Suécia e Suíça. Condenado pela Organização Mundial de Saúde, o clioquinol é facilmente encontrado nas prateleiras das farmácias brasileiras. O carro é indispensável para muita gente. Este motorista, por exemplo, viaja 50 quilômetros todo dia com seu automóvel. É o seu percurso de casa para o local de trabalho. Aparentemente, ele dirige um veículo normal. Olhando mais de perto, pode-se perceber que não é bem assim. É um carro automático que dirige quase sozinho. Como em todo carro, o motorista aciona com o pé direito o acelerador e o freio. Mas o pé esquerdo, ao contrário dos carros comuns, é usado para a tarefa mais importante, guiar o veículo. Na exposição de automóveis de Frankfurt, realizada no final de 87, o engenheiro Eberhard Franz apresentou pela primeira vez um modelo de carro criado para inválidos.
Fruto de anos de trabalho desse construtor, o Volkswagen conta basicamente com uma engrenagem automática. O motorista escolhe as velocidades com o pé direito. Também é possível fazer o mesmo com as mãos, transformando em segundos o carro num veículo comum. Um dos dispositivos adicionais é uma alavanca de freio que pode se manter fixa depois que é acionada. Isso deixa o pé direito livre para comandar o acelerador. A alavanca pode ser mantida com a perna esquerda, facilitando o arranque e impedindo a desaceleração ao se mudar de velocidade. Aqui, o freio de mão é solto ou fixo automaticamente. Basta um simples toque no botão. Buzina, luzes, calefação e rádio podem ser acionados da mesma forma. O fechamento da porta é igual ao carro comum, só que no lugar da chave usa-se um sistema de alarme. Para muitas pessoas, esse carro pode representar o início de uma vida nova. É a tecnologia facilitando a vida de muita gente. Cientistas alemães inventaram um aparelho que faz paraplégico andar. Desenvolvido pelo Instituto de Técnica Biomédica da Universidade de Karlsruhe, o equipamento tem um microcomputador que manda um estímulo elétrico funcional por meio de eletrodos aplicados na pele do paciente. Uma pessoa pode se tornar paraplégica quando há interrupção da comunicação entre os nervos da medula espinhal e o cérebro. Na maior parte das paralisias, no entanto, as ligações não são interrompidas e um estímulo artificial dos nervos pode provocar a contração muscular, possibilitando a movimentação do paraplégico. 88 é um ano eleitoral. Pelo menos votaremos para vereador e prefeito em todo o Brasil. E podemos até vir a escolher presidente, dependendo da Constituinte. Bem, o Amaury de Souza, que é um sociólogo do Departamento de Economia da PUC, pode nos dizer essa questão eleitoral com pesquisas. É inevitável que eleição associe-se a pesquisa. Até que ponto pesquisa é uma coisa que tem certeza ou exatidão? Olha, a exatidão nenhuma pesquisa tem. Toda pesquisa trabalha com uma margem de erro. Agora, nos últimos 100 anos, que é mais ou menos o tempo de história da pesquisa de opinião pública, os métodos avançaram muito. Então, inicialmente, aquilo que se fazia numa pesquisa voluntária, os jornais posicionavam nas ruas, colocavam urnas e as pessoas interessadas votavam. Desse método primitivo, se evoluiu para a seleção de amostras da população, de partes da população, levando que fossem em conta, representativas bairros, do eleitorado. categorias econômicas, isso tudo, né? Mais do que isso, porque imagine duas situações. A antiga pesquisa de opinião, essa que se colocava a urna na rua, e que ainda se faz aqui mesmo na Cinelândia, no Rio, ela apenas houve uma amostra autosselecionada dos eleitores. Isso é, aqueles que têm interesse e motivação para parar no meio da rua, preencher uma cédula e depositá-la na urna. Ora, esses certamente não são uma amostra representativa de todo o eleitorado. Certamente tem aquela, pelo menos não são da parte do eleitorado que não passa por aquela rua no momento em que a pesquisa está sendo feita. Hoje em dia o que se faz é utilizar métodos que deem a mesma chance de qualquer membro do eleitorado, more ele aonde morar, tenha ele o grau educacional que tiver, seja de que sexo for, de exprimir a sua preferência. É isso que se chama uma amostra representativa. É uma amostra que foi selecionada por métodos, em geral de sorteio, como uma loteria, que dá a igual chance a todos os membros do eleitorado. Quanto maior for o número de pessoas pesquisadas, maior será a possibilidade de acerto. Aumenta a possibilidade de acerto, mas você está sempre trabalhando numa margem de erro, que pode ser devido apenas a uma seleção daquela amostra específica. Ela não saiu boa, por assim dizer. Agora, esse uso da pesquisa, aí que entra, ele acaba sendo também um uso político da pesquisa. Há uma influência realmente grande no eleitorado? O resultado de pesquisa ajuda a ganhar a eleição? Algum efeito pesquisa tem, sem dúvida nenhuma. Qualquer tipo de informação sobre eleições que é transmitido para o público em geral tem um efeito.
Mas você precisa considerar o seguinte, grande parte do público presta atenção muito limitada às discussões políticas. As decisões de voto são feitas utilizando um tipo de informação que é muito, por assim dizer, primário. A razão é simples, é muito caro para a maioria das pessoas absorver muita informação sobre os candidatos, sobre os partidos. Ora, se grande parte do eleitorado presta uma atenção relativamente limitada ao que se passa durante a campanha eleitoral, ele também presta uma atenção muito limitada aos resultados de pesquisas que aparecem. O efeito existe. Agora, o efeito da pesquisa é mais importante no plano da estratégia eleitoral dos próprios candidatos. Porque antes de mudar a opinião do eleitor, o resultado da pesquisa é utilizado para modificar a opinião... Desempenho, no caso, até? Não, do financiador da campanha eleitoral. Mas algum efeito existe. Quem tem interesses econômicos interessa investir naquele que vai ganhar, jamais no que vai perder. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso, e mesmo que esses financiadores sejam partidos políticos. Eles vão adotar uma estratégia de gastos eleitorais, dependendo, obviamente, do desempenho de cada candidato. Sim, mas mesmo assim, não existe, não sei se existe pesquisa ou literatura científica sobre esse aspecto, aquela visão de que ninguém gosta de apostar em cavalo perdedor, desculpe a comparação, mas ou em candidato que não vai chegar na reta final? A decisão de voto é um processo um pouco demorado. Se a pessoa tem muita informação, ele é um processo que dificilmente vai ser abalado pela divulgação de que o candidato que aquela pessoa está apoiando vai perder. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em 1982, para citar essa mesma pesquisa, mas poderíamos falar da pesquisa sobre 86, os eleitores do PT sabiam que o seu candidato ia perder. Foram continuamente lembrados disso. Na época, em 82, Lisânias Maciel, no Rio de Janeiro. Em 86, um fenômeno similar com Eduardo Suplicy. Entretanto, a lealdade do eleitor petista ao candidato do partido foi uma barreira invulnerável para os resultados de pesquisas. Qual o uso que deve ter pesquisa em eleição? A pesquisa tem vários usos. Né? Do ponto de vista científico, a pesquisa é uma fonte inestimável de informações sobre processos de formação de opinião. Do ponto de vista da própria campanha eleitoral, da vida política, a pesquisa de opinião pública é hoje um elemento inseparável da vida política cotidiana. Ela é inseparável. Ela é inseparável porque em sociedades mais complexas e mais populosas, torna-se impossível para qualquer cidadão, aí incluídos os políticos profissionais, conseguirem, obterem, por via própria, dos seus contatos pessoais, uma visão razoavelmente fidedigna, representativa do que o eleitorado como um todo pensa. Portanto, mais complexa e mais populosa a sociedade, mais importante a pesquisa como forma de informação para a cidadania. Na medida em que o nosso círculo de relações se estreita dentro de uma classe social, dentro de um bairro, dentro de gente que pensa da mesma forma, a pesquisa bem feita, a pesquisa probabilística, a pesquisa que dá chance a todos de se pronunciarem, se torna a forma fundamental de informação sobre o mundo externo. Tá, bem, do jeito que ele falou aqui, né, em defesa da pesquisa, daqui a pouco a gente corria o risco de votar na pesquisa, né? Mas pelo menos vamos deixar a mensagem que cada um vote de acordo com a sua ideologia, exatamente, embora considerando a pesquisa. Exatamente. Obrigado, Ivan. Muito obrigado. Devolver à Praia do Leblon a areia que pertence à Praia do Leblon. Este é o objetivo do programa elaborado pela professora Enise Valentini, junto à equipe de engenharia costeira da COP, órgão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Enise, o que está acontecendo com a Praia do Leblon? Bom, a Praia do Leblon está perdendo areia. Essa perda de areia se deve à descontinuidade no transporte de sedimento ao longo da praia. O sedimento normalmente, dependendo do clima de ondas, ele sai do arpoador, vai para o Leblon, ou sai do Leblon e vai para o arpoador. Essa descontinuidade se deve principalmente pelas dragagens que vêm sendo feitas no canal do Jardim Jalá. Essa descontinuidade, emergencialmente, pode ser solucionada com a devolução da areia para a praia, ou seja, ao se dragar o canal do Jardim Jalá, devolve a areia para a praia.
Agora, a longo prazo, ou de uma forma definitiva, tem que se estabilizar a barra do canal do Jardim de Alá, garantindo com isso não só o equilíbrio da praia Ipanema-Leblon, como também a saúde da Lagoa Rodrigo de Freitas. O que nós sabemos é que a praia do Leblon, que nós esquematizamos aqui com o Morro dos Irmãos, aqui a praia do Arpoador, aqui a ponta do Arpoador, aqui temos o Leblon, Ipanema e o canal do Jardim de Alá esquematizado aqui. A praia do Leblon e Ipanema formam o que se chama de uma praia de enseada e as duas praias juntas formam uma única unidade fisiográfica. Isso quer dizer, não existe um transporte de areia que passe por essas pedras que venha lá da região da praia da São Conrado ou da praia da Barra da Tijuca que chegue aqui. Como também a areia que está aqui, ela não vai passar pela pedra do Arpoador e vai atingir a praia de Copacabana. Ela fica restrita nessa área. Essa areia, ela se movimenta ao longo da praia dependendo de como as ondas chegam à praia, dependendo de uma série de coisas. Predominantemente, o que ocorre é que nas situações de mau tempo, onde ocorre ressaca, as ondas vêm nessa direção que está esquematizada aqui. Isso aqui é como se fosse a direção sudoeste. Na ocasião mais predominante, que é a situação de tempo bom, que ocorre predominantemente no verão, etc., as ondas têm uma direção mais aqui do quadrante de sudeste. Vem aqui mais da direção sul e direção sudeste. E então, quando as ondas têm essa tendência da direção sudeste, a tendência é das ondas arrebentarem na praia, fazendo um movimento dessa forma. E há então a tendência a areia ser transportada da praia de Ipanema para a praia do Leblon. E é o que está ocorrendo precisamente agora, nos meses de janeiro, final de dezembro, janeiro e fevereiro, que são épocas que predominam esse tipo de clima de onda. Então a tendência é de engordar a praia do Leblon e emagrecer a região aqui do Arpoador e Ipanema. Na ocasião de ressaca, que ocorre nos meses predominantemente de maio, junho, julho, agosto, etc., até setembro talvez, a frequência de ressaca é um pouco maior. E então há a tendência oposta das ondas causarem o transporte da areia da região do Leblon para a região de Ipanema. Nós sabemos que existe aqui o canal do Jardim de Alá e que esse canal está constantemente sendo assoreado por areia e que existe uma draga que tira areia, forma dunas aqui dessa região, dunas aqui, etc. E essa areia nem sempre é reposta de volta na praia. Se a areia fosse reposta de volta na praia, ela entraria naturalmente no mecanismo natural de transporte de um lado para o outro e a probabilidade de ocorrer problema aqui seria menor porque não haveria um déficit de areia. Agora, professor, o que é exatamente esse projeto que a senhora vem desenvolvendo? Bom, esse projeto é um projeto de diagnóstico do problema do sistema Ipanema-Leblon e de uma solução emergencial, apenas isso. Nessa primeira fase, a gente tem uma proposta de fazer o projeto definitivo, ou seja, a regularização da embocadura do canal do Jardim de Alá, que vai solucionar definitivamente o problema de erosão aqui nessa praia, como também garantir a realimentação com água fresca, água do mar, e a garantir a circulação da lagoa Rodrigo de Freitas. E o governo municipal pretende colocar em prática esse projeto? Eu acho que a primeira parte é essa solução emergencial, sim. O problema que ocorre é que muitas vezes se constroem avenidas muito próximas ao litoral. Então, essa avenida é construída e tem o paramento da avenida, o muro que contém o aterro da avenida, está numa região não afastada o suficiente para permitir a natural erosão da praia, que depois será retornada, essa banco de areia que se forma atrás retorna. Nós vemos isso na praia de Ipanema, Leblon, Copacabana, sempre que tem um mar forte, formam-se aqueles bancos de areia que depois, quando o mar fica calmo, as crianças gostam, porque formam uma piscininha aqui, que água rasa e tudo mais. Então, todos esses são mecanismos naturais. Quando o homem intervém e coloca avenidas não muito afastadas, às vezes ocorre esse fenômeno aqui. Então, não há espaço suficiente para a erosão. E a existência do paramento causa reflexão de ondas quando a erosão chega aqui e piora o problema, podendo descalçar a avenida, cair, etc. Isso já aconteceu em vários lugares.
né? Isso aqui é o que está querendo se evitar que venha acontecer no Leblon. Se não for tomado nenhuma medida, isso é o que pode acontecer. É a Avenida Delfim Moreira via abaixo, um pedaço dela pelo menos. Isso é o que pode acontecer. É a Avenida Delfim Moreira via abaixo. Americanos e franceses resolveram se unir para explorar sinais de rádio do espaço que podem denunciar a existência de outras civilizações na galáxia. Serão montados sistemas de receptação capazes de ouvir 8 milhões de frequências diferentes, distinguindo entre ruídos de fenômenos cósmicos e os possíveis sinais inteligentes que possam estar sendo transmitidos do além. Sem dúvida, um investimento polêmico. Uma civilização 100 anos mais nova que a nossa, por exemplo, não teria ainda descoberto as ondas de rádio. E outra mais adiantada, uns 200 anos talvez, poderia não usar mais as ondas de rádio como meio de comunicação. Talvez por isso cresça o número dos que condenam a pesquisa, defendendo a aplicação de recursos na solução dos problemas de agora, aqui mesmo na Terra.